com o Daniel Pansarella, que ele é presidente do Conselho Fiscal da AB Solar. Daniel, tudo bem? Opa, tudo bem? Vocês estão Tudo. conseguindo me escutar bem? Ah, um Tá, prazer, joia. tudo jóia. Um prazer ter a AB Obrigado. Solar mais uma vez aqui conosco. Você sabe que alguns anos atrás, Daniel, não era você o palestrante. A gente fez um evento e a AB Solar foi dar uma palestra. A gente estava dentro da FIE, uma ação conjunta, né? E o interesse foi tão grande que, além de lotar todo o espaço, era um espaço aberto, o público fechou todas as ruas em volta, era uma semilha, né? Então, eu falo que eu sempre conto esse exemplo da AB Solar, do interesse que as pessoas de todas as partes, os elos da cadeia, têm, né, o interesse que tem pela energia solar fotovoltaica, o quanto, então, esse trabalho de vocês, junto à legislação, viabilização técnica, né, comercialização, quanto tudo isso é importante, né? E combatendo todos os problemas. De vez em quando a gente vê umas reportagens, né? Eu sou jornalista, mas a gente vê umas reportagens e eu penso, meu Deus, não está indo a favor, né? Vamos juntos para uma coisa mais positiva, né? E eu vejo lá a AB Solar sempre trabalhando aí os empecilhos, né? Que vão aparecendo. Então, um prazer ter vocês mais uma vez no nosso evento. Fique à vontade aí, pode compartilhar a sua apresentação e vamos iniciar a conversa, Daniel. Então, tá bom. Vou falar um pouquinho só da AB Solar. Fica à vontade. A gente já tem 10 anos como associação. Eu sou um dos participantes lá no começo da associação, não fui fundador, mas eu já participava de uma das empresas que estava na criação da associação. E desde o início, a gente buscou criar um ambiente onde que a gente pudesse representar e promover o setor solar. Já naquela época, a gente já tinha instrumentos de buscar promover armazenamento e hidrogênio verde também. Então, a gente tem áreas de verticais internas, por exemplo, eu sou vice-presidente da cadeia produtiva, nós temos um vice-presidente de armazenamento, nós temos uma vice-presidente da área de financiamentos, porque, na verdade, todo o setor precisa de ter várias áreas complementares que se apoiam para que o setor se desenvolva. Ficou todo mundo, vocês estão me escutando? Está tudo perfeito, né? Sim, tudo bem. Então tá. Então a gente criou a associação principalmente para ter um ponto de debate, de encontro de debate para o setor, onde que a gente, junto com a sociedade, pode estar trazendo incrementos de informação e discutindo com o governo. Você comentou, a gente fala que tem aquele ditado chinês, crise e oportunidade, né? Ultimamente a gente vive muito mais o lado da crise do que da oportunidade, porque são muitas mudanças de legislação que sempre nos provocam a cada vez mais ampliar a capacidade de negociar e discutir e de mostrar aquilo que a gente está trazendo. Hoje mesmo eu estou participando da inauguração de uma solução de BESS, de uma solução de 10 megas de bateria dentro de uma distribuidora de energia, a primeira do mundo que tem o lançamento de uma solução de BESS dentro de uma distribuidora de energia, e a gente vê que a tecnologia ela é amiga da gente, a gente tem que incentivar que tenha, e para isso são os avanços que a gente traz para o mercado, cada dia trazendo inovação para o mercado, e os associados nossos plurais sempre trazendo estudos de caso que a gente compartilha com o mercado. Muitas vezes, aqui hoje eu estou num evento da Pacto Energia, e tá lançando uma solução de BESS dentro de uma subestação que nunca aconteceu em nenhum lugar do mundo ter um negócio desse. E a gente, no Brasil, a gente sempre está um passo à frente, buscando sempre estar trazendo esse lado de inovação. A AB Solar achar o volume do investimento naquela planta solar, e com isso, aquele grupo investidor, que é o cara que fomenta o negócio, que faz a coisa acontecer, que é o empreendedor, que bota o risco na frente, ele vai conseguir ter receitas aí que vão satisfazer o risco dos investimentos que eles fazem. Logicamente, quando não vem para um país que muda a legislação depois que foi
que já foi, o jogo já começou, que nem muita gente gosta de fazer analogia com futebol, o jogo já está acabando e a gente não para de mudar a regra, né? De acordo com os interesses e conveniências. E é o que a gente está vendo com relação ao mercado de energia solar. A gente vê mudança de regras constantes e a ganância por arrecadação, fazendo com que muitos grupos estrangeiros e internacionais acabam indo para outros mercados, como Argentina, Chile, Colômbia, e a gente vê que esse crescimento e essa demanda global não é só para o Brasil. Então, nós estamos disputando investimento com outros países. E aí a gente vê que o desenvolvimento, por exemplo, de armazenamento de BESS, né, que é o crescimento de baterias, que ainda no Brasil nem nasceu, nós temos aí um LRCAP, que é um leilão de baterias que está prometido para abril, que estava prometido para o ano passado, no final do ano, que estava prometido para o início do ano passado, e estava prometido para o ano retrasado. E nós estamos já em abril, num ano de eleição, que nós não sabemos se esse leilão de bateria efetivamente vai dar viabilidade para que ocorra, e a gente inicie os investimentos no setor de BES do Brasil. Por enquanto, só investimentos privados estão fazendo isso crescer, e, novamente, nós não temos uma indústria local que possa atender nem o assembly, nem a montagem local desses equipamentos. Quanto mais desenvolver a tecnologia para você ter a célula de lítio para aplicar no BES. Então, o grande problema que eu falo com relação ao crescimento e demanda global, se a gente for ficar criando empecilhos para aplicar soluções de tecnologia que estão sendo aplicadas em outros países, esperando que a indústria nacional se desenvolva e cresça, nós vamos ficar para trás, e isso daí é um risco muito grande que o país está correndo, e os atrasos estão prejudicando a nossa segurança energética para o futuro. O Brasil é muito rico em minerais críticos, a gente tem, isso aqui é uma foto de uma mineração em Minas Gerais de lítio, tá? E semana retrasada, a questão de uns 15 dias atrás, quando me convidaram para fazer esse bate-papo com todos aqui, houve aí um evento na Anshan falando justamente de minerais críticos, né? E quando eu vi ali a lista de componentes que me passaram, eu fui estudar bastante e ver o que já tinha com relação a projetos de mineração. Nós temos inúmeros projetos de mineração. O potencial de mineração no Brasil é monstruoso, mais uma vez. A gente tem projetos de exploração de minério, mas, novamente, o marco dessa cooperação bilateral, que a gente já fechou até um marco de uma cooperação até com a Índia recentemente, não está trazendo para o Brasil, que é o grande desafio, patente, novamente. A gente tem a exploração, olha, isso aqui é uma mineração que com certeza vai ter uma grande exploração, que vai ter um passivo ambiental gigante também, se não tiver o cuidado, e quer dizer, e não tem uma indústria do lado fazendo o beneficiamento para a pureza desse minério. Esse minério está sendo exportado e esse minério está sendo beneficiado em outros países com a tecnologia de alta engenharia, de alta capacidade, e que a gente vai ficar só com a exploração mineral nesse modelo mais primário, né? E a gente fala com relação aos acordos internacionais estratégicos, e aí é uma das coisas que eu chamo a atenção, que eu sou professor de comércio exterior e relações internacionais, e eu gosto muito de ver que depois de 20 anos nós conseguimos assinar um contrato com o Mercosul e a União Europeia, praticamente quase 30 anos negociando esse acordo, e agora a gente está na reta final com relação a esse acordo, e ele inclui muitas oportunidades com relação à exportação e rastreabilidade ESG, novamente, para minerais críticos. Então, quer dizer, a gente conseguiu fechar um acordo sim, só que esse acordo de exportação a gente tem que aliar ao fornecimento de matéria-prima ao retorno do dinheiro com patentes. Então, a gente tem que fazer com que, tudo bem, nós vamos exportar matéria-prima desde que nós participemos dos royalties das patentes. Isso eu não vejo essa discussão aberta, eu faço uma provocação, isso daí aos congressistas, eu vou procurar aí congressistas como o Arnaldo Jardim, que é uma pessoa que eu respeito muito,
para falar desse tipo de assunto, que eu acho que nós, como associações, temos que ter essa interlocução com o governo, devendo proposições para que tenha uma amplitude com relação à discussão, e com isso vem novas ideias, novas propostas, e as outras associações setoriais de segmentos adjacentes, todos participem e possam também fazer essas provocações e convidar o governo, muitas vezes, e os parlamentares a criar regras, leis e também proposições de financiamento e benefícios para a sociedade, para os empreendedores, de se desenvolver. Por exemplo, a gente tem um MOU com a Índia, né, para a cooperação de terras raras. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem Estados Unidos e China brigando com a gente para poder usar as mesmas terras raras. Então, assim, se não tiver um tratado, se a gente não começar a olhar isso de uma maneira muito mais estratégica e com um longo prazo, não olhar somente os 4 anos de governo de um governo, eu acho que isso daí nós vamos ter grandes problemas com relação ao futuro da exploração mineral no Brasil, principalmente com toda essa riqueza que a gente tem disponível de minerais críticos, né? Assim, a gente fala com relação à transição energética, né? Isso aqui é uma indústria que até é uma indústria que faz a exploração de lítio e transforma isso daí em células solares. Eu conheço essa indústria, eu fui visitar essa instalação de processamento, onde você faz o beneficiamento e dá um grau de pureza maior para o mineral, né? Então, se a gente trouxesse indústrias de beneficiamento para o Brasil, onde que a gente pudesse aumentar a pureza desses minerais e trazer para a gente também uma segurança energética, porque para você fazer um investimento numa unidade de processamento dessas de beneficiamento, você vai ter que ter não só tecnologia, como dinheiro de longo prazo, não é dinheiro de curto prazo. Vai ter que ter também fiscalização em cima de rigor ambiental, mas principalmente investimento em P&D de tecnologia de patente, para que o Brasil seja detentor das patentes daquilo que se desenvolve aqui. E a gente tem muita gente que a gente exporta no Brasil, que são os grandes mentes brilhantes das grandes companhias multinacionais e que não estão no Brasil, porque no Brasil não tem o desenvolvimento nem a atuação nesse segmento dentro dessa situação. A gente pega China, domina a cadeia global com mais de 40% das terras raras, a gente tem mais de 70%, quer dizer, eles não têm só terra rara, como eles também sabem beneficiar isso. Só que isso daí não aconteceu agora, isso daí faz 40 anos que eles começaram a fazer. Se a gente não começar hoje, daqui 40 anos, a gente nunca chegou lá. E isso é uma das coisas que nós que entramos nas discussões, eu não consigo nem fazer o assembly no Brasil, porque quando eu vou trazer parte de peças para montar no Brasil, vai sair mais caro do que eu importar todas as vezes. E essa é a conta que, infelizmente, nós como brasileiros, eu represento uma multinacional que tem pé no Brasil, investindo no Brasil, e às vezes a gente vem, investe no Brasil, perde dinheiro no Brasil, e aí me perguntam, continuamos investindo? Eu falei, veja bem, como é que nós vamos fazer? Nós temos que fazer acreditar, fazer com que os estrangeiros que venham para investir aqui também acreditem no país, e, novamente, as empresas que venham para cá, elas não vão estar podendo observar, porque o potencial que a gente tem é tão grande que a gente pega e a gente consegue fazer com que o mercado cresça e dobre de um ano para o outro o volume de consumo. No mercado de energia solar, houve um crescimento que a colega comentou mais cedo, que os eventos eles se aglutinavam pessoas de dezenas, de centenas, eventualmente até milhares de pessoas para assistir palestras do setor. Pois bem, esse setor acolheu profissionais de todos os outros setores, principalmente para atuar usando essa demanda nacional por energia renovável, e depois que as pessoas estavam formadas e entraram no setor, uma regra absurda de mudança de perspectiva de investimento, com as leis que estão duplicando a tarifa do fio B, cobrando tarifas que já estavam pactuadas, mudando as regras, aumentando impostos e tudo,
simplesmente nós caímos em 50% da mão de obra que estava sendo empregada num setor em franco desenvolvimento. Esse setor se derruba em quase 40%, 50% dele, e essas pessoas agora têm que buscar novas atividades ou migrar para o setor de baterias, que já é uma questão que envolve mais tecnologia, e isso daí mostra a falta de planejamento de longo prazo. Novamente, o potencial brasileiro que a gente tem que considerar que agora que a gente tem essa potencialidade de explorar os minerais críticos, nióbio e outros muitos que a gente tem, e somos as maiores reservas globais, a gente, para garantir com que essa exploração seja feita, a gente precisa de ter uma política industrial, uma política de investimento em cadeia produtiva mais consistente, né? A agregação de indústria de competitividade, que a gente fala, principalmente, que a gente acaba fazendo não só a parte da exploração, a gente pode fazer e implantar o beneficiamento criando polos de especialidade, como foi feito em países como a China. Eu já fui 4, 5 vezes para a China fazer visitas às indústrias chinesas, e eles têm polos de inteligência regional, especialistas em um determinado segmento, e que aquela região no entorno todinha é especialista daquele mesmo segmento, e com isso a mão de obra daquela região, por exemplo, no benefício e no refino local, capacidade de processamento, vamos lá, é uma área industrial de mineração. Você tem que capacitar todo esse entorno desta região, onde você tem aquela exploração, para que gere mão de obra e qualidade e tecnologia e convide outras empresas do mesmo setor para estar no mesmo núcleo e polo industrial, para que você não tenha esse conhecimento disperso sem ter, vamos dizer, uma capacidade de aplicação daquele conhecimento naquela indústria. E aqui, infelizmente, isso novamente envolve um planejamento de décadas, não é um planejamento de curto prazo, né? A gente observa que o Brasil tem uma das governanças socioambientais e de exigências mais rigorosas do mundo. As leis brasileiras são as leis consideradas mais rigorosas do mundo com relação ao meio ambiente. E a gente possa ter também a rastreabilidade. A gente fala muito da produção, né? Mas a rastreabilidade daquilo que a gente produz e que a gente tenha certificações com relação aos nossos produtos, que vai dar o respaldo da integridade com relação aos produtos que a gente faz, um dos grandes investimentos. A gente tem empresas de certificação, muitas, e, novamente, quando você cria um núcleo de conhecimento regional forte, que é muito do que acontece na China, eu estou usando o exemplo da China, que é diferente dos Estados Unidos, que é diferente da Europa, cada região tem um tipo de atuação, mas, assim, de polos industriais, que antigamente nós já tivemos isso, polo petroquímico, polo de exploração, por exemplo, da agricultura. A gente tem polos já bastante definidos, mas com relação à parte de exploração de minerais, exceto Minas Gerais, ali é a região que a gente tem exploração de minério de ferro, só que ali nós não criamos desenvolvimento de patentes para a indústria de ferro do lado, para fazer o beneficiamento do lado, para diminuir o custo logístico, porque tudo é logística no final. A gente tem que ver que hoje o custo da logística, a gente está vendo o que está acontecendo agora com a crise no Oriente Médio, e o quanto está incrementando o custo do transporte marítimo nessa cadeia de suprimentos, né? A gente está tendo incrementos de dobrar os custos, e fora o risco do tempo, que a gente perde tempo, tem um incremento também de 2, 3 semanas a mais no transporte marítimo, para você poder atender esse transporte. Então, quer dizer, quando a gente está explorando, faz uma exploração de minério de base, a gente precisa de estar entendendo como a gente faz chegar no nosso objetivo esse produto, e muitas vezes é pensado como explorar, mas não é pensada toda a cadeia.
a gente observa que o Brasil é muito, muito eficiente na exportação de grãos, de commodities, soja, milho. Por quê? As grandes tradings, as grandes empresas do setor, exploradoras desse setor, elas verticalizaram a cadeia, que elas são donas eventualmente até dos navios, né? Dos portos, elas são sócias dos portos, elas são sócios dos terminais. Quer dizer, então, as cadeias têm que ser pensadas de maneira que a gente tenha também a questão da estabilidade regulatória e jurídica, que nem o caso da 14.300 no setor solar. A gente começou lá atrás com a 482 em 2012, teve a 14.300 e foi um marco para a geração distribuída, por exemplo, mas agora a gente está tendo outras discussões, que, por exemplo, o curtailment na área de solar, você tem a geração de energia, só que o governo manda você jogar energia fora porque você está gerando energia onde o governo não criou infraestrutura para transmissão da energia. E que estabilidade regulatória que existe para o cara que colocou investimento, para a empresa que colocou investimento num grande parque de energia, com uma previsibilidade de payback daquele investimento todo, e teve a outorga do projeto aprovado pelo governo, com todo o planejamento de que aquela energia ia ser escoada, e depois o outro lado não fez a lição de casa, e nós não temos a transmissão da energia, e aí manda jogar fora a energia, quase 30%, 40%, 50% da geração de energia de alguns parques. Não existe estabilidade regulatória, e a mesma coisa vai acontecer para toda essa cadeia de minerais. Se a gente não tiver uma estabilidade regulatória para atender essa política industrial, vai ficar bastante difícil de convencer investidores estrangeiros colocar o dinheiro no Brasil e não na Argentina, ou na Colômbia, ou no Chile, que estão aqui do nosso lado, que eventualmente estão se adiantando nas legislações com relação a isso. Então, a gente, dentro de toda essa questão de produção de energia limpa, essa indústria brasileira, ela tem a capacidade de ser a energia mais renovável do mundo. O Brasil tem a energia mais limpa do mundo. E isso deveria ser uma das nossas vantagens competitivas, principalmente nas questões de ESG e produção de baixo carbono. E isso daí deveria ser um diferencial que poderia se colocar um valor até a mais e agregado a mais no preço dessas commodities todas a serem negociadas, né? Normalmente, aí a gente fala aí dos paradoxos, né? A gente tem desafios exponenciais, aí a gente tem a transição energética que ocorre em regiões de vulnerabilidade, e a gente observa que são ambientes bastante inóspitos, que não tem nem população, e quando tem uma população muito pobre e simples, e muitas vezes são vulneráveis ao crescimento da região, e aí essas cadeias têm que ter um planejamento para chegar. Muitas das empresas do setor solar, e eu não dou nome, mas eu falo que fizeram projetos sociais muito interessantes em algumas regiões, e foi principalmente fomentar o treinamento e qualificação das mulheres, que são as donas das casas, colocando como objetivo de contratação para alguma parte dentro dos serviços a se fazer dentro daquele fornecimento de matéria-prima ou de equipamentos para atender um projeto, fazer com que houvesse treinamento, qualificação daquela população para estar mais qualificada e preparada para poder, junto com os projetos e com os investimentos dos projetos, fazer com que a gente tivesse maior integridade da sociedade e daquela população. Isso tudo a gente traz, isso daí também para toda a cadeia, não é só para aquela população. E a gente pensa que, tanto quando a gente fala isso daí no desenvolvimento das energias renováveis, que está em lugares inóspitos, a exploração de terras raras vai ser a mesma coisa. São ambientes que ainda não tem uma sociedade ali e que, na verdade, se você não levar cultura, conhecimento e tecnologia para esse ambiente, o que vai acontecer? Vai ser um ambiente que você depois vai ter um abandono, uma degradação, e você não vai ter uma continuidade do crescimento da região. A região precisa se desenvolver e falta um planejamento. Então, quando se tem, por exemplo, uma COP30, como nós tivemos, quais são o pós-COP30 e quais são as medições que estão sendo feitas
quais são as discussões que estão sendo ampliadas com relação a isso. A gente fala muito com relação aos mercados globais, que se exige certificado de origem, prática trabalhista justa e tudo que a gente faz com relação ao impacto ambiental, isso tem que ter um valor diferenciado. O fato da gente fazer bem feito, nós temos que vender isso como um valor a mais. E o que acontece? Quando a gente vê que você tem uma indústria que criou uma sociedade na região, que você incrementou o conhecimento na região, você trouxe a sociedade para dentro das empresas, para entender também o que estava acontecendo e fazer com que toda essa cadeia, daquele ambiente, você faça com que as pessoas que estão ali façam parte daquilo, você transforma aquele ambiente, transforma o conhecimento, enriquece, vem universidades, vem habitação, as prefeituras elas se incrementam com infraestrutura, e tudo isso daí você observa que os ambientes, quando eu implantei projetos eólicos no Nordeste há mais de 10 anos atrás, chegavam em cidades que mal tinha água e luz. E quando a gente saiu de lá, tinha uma rede de infraestrutura básica na cidade, com uma sociedade, com escola, com creche, com toda uma sociedade criada no entorno daquele ambiente. E, na verdade, isso por quê? Não era porque as empresas eram boazinhas, porque tinham exigências. E essa pressão por fazer com que as empresas que estão explorando o ambiente façam os investimentos, faz parte do trabalho do poder público, e nós, como associações, temos que participar ativamente dessa discussão e colaborar, incentivando com que isso daí tenha regras mais claras, né? As fibras, os composites, que é o tema principal, acho que desse trabalho que vocês estavam discutindo, até eu vi a parte da apresentação anterior, a gente vê que a grande parte no desenvolvimento de produto, o desenvolvimento de tecnologia, vai ser o que vai transformar o ambiente. A gente observa que as patentes, novamente eu falo, que possam ser desenvolvidas usando as matérias-primas. Por exemplo, a gente tem uma indústria eólica com fábricas de aerogeradores em São Paulo, na Bahia, no Nordeste. Elas estão ficando sucateadas, porque na hora que a indústria eólica começou a crescer, se implantou, se sustentou, praticamente tudo aquilo que existia de indústria eólica, com relação a tudo isso, agora não está tendo mais uma questão de poder mostrar para a sociedade que tenha uma continuidade dos investimentos, e não ficou só na geração da energia, e o que ficou, a parte positiva é que ficou lá a infraestrutura das cidades. Mas, por exemplo, na questão do estudo de patentes para a construção das torres eólicas, se teve investimento em muitos engenheiros, teve bastante investimento em conhecimento de engenharia. Nas energias solares, nós temos um conhecimento enorme em montagem eletromecânica, em engenharia de desenvolvimento de projetos, em montar subestações de energia. No armazenamento, agora vem o desafio de usar toda essa experiência que a gente aprendeu com eólica e com solar para aplicar no desenvolvimento de implantação de projetos de baterias. Não existe ainda, e a gente, hoje, nesse exemplo desse projeto que eu estou participando hoje, de implementação de bateria dentro de uma concessionária de energia, de uma distribuidora de energia, simplesmente eu vi que o colocar uma bateria resolvia não só os problemas previstos, como aqueles que a gente nem imaginava. Por exemplo, a área de reativas da rede diminuiu absurdamente, e tudo isso daí envolve o quê? Envolve com que tenha essa aplicação correta de todos os compósitos, de todos os tipos de soluções possíveis. Quer dizer, não adianta ficar pensando que só vamos viver de commodity, que a gente, por exemplo, pode ter o agrovoltaico, que a gente tem uma commodity, que a gente tem que ter água, por exemplo, no campo. Se tem um sistema de energia solar com um bombeamento de água e uma bateria
junto, acompanhado a esse sistema, você, mesmo num ambiente inóspito, distante de infraestrutura qualquer que seja da sociedade, você consegue ter uma exploração ali da agricultura e, eventualmente, a partir do momento que se desenvolve esse ambiente, o entorno se desenvolve e, com isso, a tecnologia, a sociedade chega para trazer esse ambiente para mais próximo do Brasil de hoje. Porque o Brasil de hoje, a gente tem ambientes que, por exemplo, eu fiz um projeto em Goiás e estava a 200 quilômetros do primeiro ponto de energia, não tinha nenhum ponto de energia para abastecer de água e bombeamento de água para poder atender um projeto de agricultura. E a gente colocou ali, naquele momento, um projeto de solar com bateria. Eu estou falando isso daí de 3, 4 anos atrás. O que aconteceu? Essa fazenda se desenvolveu, com ela se desenvolvendo, trouxe moradias, trouxe pessoas, que a energia acabou tendo que chegar lá, porque tinham pessoas lá, e aí se desenvolveu cidades novas, e assim o desenvolvimento do país vai crescendo, e a provocação é que nós, como associações, fazemos parte disso, e nós temos que continuar sempre discutindo e levando esse tipo de discussão para os governantes e para os deputados, e provocar com que a gente possa ter segurança jurídica para que as empresas façam os investimentos e a gente tenha essa continuidade dos investimentos no mercado brasileiro. Novamente, aqui, agora a gente falando um pouco de tecnologia, e isso daí é com relação principalmente à parte de transformação da tecnologia do lítio, por exemplo, para fazer as células. Uma bateria é feita como se fosse um sanduíche, e você vai colocando camadas, e essas camadas vão sendo criadas e você vai colocando, achatando, e é um microchip praticamente de tecnologia que você vai ter com uma espessura mínima, múltiplos minerais que fazem parte daquela solução. Para chegar nesse ponto, as empresas elas tiveram que desenvolver novamente, elas tiveram que desenvolver soluções mais eficientes, elas tiveram que desenvolver produtos com menos peso, elas tiveram que desenvolver soluções que estivessem mais preparadas às intempéries do tempo, com um aço com um tipo de liga de magnésio, por exemplo, uma solução diferente. A gente pode trabalhar a combinação de polímeros usando nanomateriais, como eu estou comentando aqui com essa foto, e mostrando aqui que isso daqui a gente tem um tema que as empresas elas precisam de trazer essa perspectiva de tecnologia para criar sistemas que possam atender a necessidade da criação de novas possibilidades de geração de riqueza ou geração de conhecimento para aquele pedaço. Então, assim, a gente observa, por exemplo, o caso do grafeno. No caso do grafeno, principalmente, a gente fala que no armazenamento de energia, assim como no módulo solar, existem alguns módulos solares que possuem uma pequena película de grafeno no seu módulo. E esse grafeno ajuda milimetricamente em alguma coisa da eficiência ou de não acúmulo de sujidade naquele produto, naquele módulo. Aí depois foi desenvolvida a solução N-Type, que é uma solução mais desenvolvida, ainda mais avançada. Essa solução também aumenta a eficiência em 0, alguma coisa por cento da eficiência do módulo de solar. Esse 0, alguma coisa, muitas vezes, pode não representar um avanço como se fosse tecnológico enorme. Só que a gente pensa que nos últimos 20 anos, esse 0, alguma coisa chegou já em 25, 30% de eficiência. Então, o acumulado do conhecimento que foi melhorando e a inovação contínua, o investimento contínuo em novos produtos e inovação contínua, e novamente em patentes, faz com que no nosso setor, principalmente agora, no caso das baterias, estão fazendo com que caia o preço do investimento do CAPEX. Porque há 2 anos atrás custava $200 o quilo, hoje custa $100, $150 o quilo, o ano que vem vai custar abaixo de $100 o quilo do produto.
Então, isso tudo está fazendo com que gere maior eficiência na produção das matérias-primas e, com isso, também a gente está usando todas as cadeias de produtos para poder melhorar a qualidade final dos produtos e eficiência também, e trazendo principalmente tecnologia avançada, né? A gente pensa que, em questão de cerâmicas avançadas, as resistências ao ambiente, né, a temperatura, a gente tem hoje componentes que a gente coloca em campo que ficam com durabilidade de uma usina, um período de durabilidade de uma usina solar, por exemplo, que a gente trabalha, a garantia de um módulo, de performance do módulo é de 25 anos, 30 anos, quando é vidro-vidro. Quando é com frame de metal, é 25 anos, porque tem um composite de polímero de fibra de plástico por debaixo, mas quando é vidro, aumenta para 30 anos a durabilidade, perspectiva de durabilidade, que em 30 anos vai estar gerando ainda 85% daquele valor cheio de potência do módulo. Um módulo de 700 watts, daqui 30 anos, tem que estar gerando no mínimo 85% dos 700 watts. E isso daí é garantia de produto. Então, como é que as empresas que desenvolveram tecnologia, elas testaram, aprovaram, e as empresas elas vão assumir garantias, e só com desenvolvimento de tecnologias elas conseguem saber e aplicar e mostrar que elas conseguem colocar os equipamentos em condições extremas, do tipo ficar debaixo de um sol de 60 graus, como a gente fica no Nordeste, ou por exemplo, no Mato Grosso, que a gente colocou e viu até casos de inversores não aguentarem o calor da região e parar funcionamento. Então, assim, o teste absurdo das tecnologias e colocar os equipamentos em condições extremas vai fazer com que tenham produtos melhores, qualidade melhor, e com que diminua lá na frente o custo de operação e manutenção desses equipamentos. Então, novamente, o uso de boa tecnologia, de investimento em soluções de químicas que possam melhorar a durabilidade dos cabos, por exemplo, a borracha que envolve o cabo, que é a prova d'água, a IP67, quais são as exigências de cada uma das plantas, e tudo isso daí a gente usou materiais avançados para fazer essas aplicações. A gente também tem outros polímeros que fala que está integrado. Isso aqui é uma foto de uma célula. Isso aqui é uma foto da célula com as suas camadas. Detalhe, não tem 2 milímetros essa célula. Essa célula, com todas essas camadas, ela não tem 2 milímetros, 3 milímetros. Você imagina o quanto de tecnologia que não tem para desenvolver uma célula que tem 4, 5 camadas de encapsulamento, de EVA, tem um polímero flexível, depois você tem uma camada de UV resistente, você tem um vidro. Quer dizer, os produtos todos eles estão sendo sempre desenvolvidos buscando a durabilidade e a eficiência, né? Então, e preparado para quê? Para ambiente como a Amazônia no Brasil, lugar mais úmido do mundo, ou um lugar de variação climática extrema, como que, por exemplo, você pega no Nordeste, por exemplo, próximo do mar, e você tem um grau de corrosão e salinidade enorme, e também as estruturas metálicas e os desenvolvimentos que a gente faz com relação à tecnologia do aço também são aplicados para poder dar a sustentabilidade de que esse ativo, que algum projeto de investimento foi contemplar, vai ter a durabilidade para pagamento nesse período, né? E, novamente, a gente fala que tem oportunidade para as indústrias, né? O Brasil ele tem possibilidade de fazer substituição de importação com produção local, precisa de entender quais são as grandes habilidades da indústria nacional e focar nisso, saber entender que tem outros países que podem ter tecnologias que podem ter maior habilidade e, assim, dentro dessa indústria, saber utilizar as melhores qualidades da cadeia produtiva, não somente brasileira, como global. E a gente fala já de reciclagem e economia circular. Eu entrei nesse setor de energia solar porque eu tive um caso de
que eu era professor de uma universidade, eu era coordenador da universidade, isso eu estou falando de 20 anos atrás, e não existiam professores de desenvolvimento sustentável para dar aula. Eu tive que estudar a matéria, porque eu era o coordenador da faculdade e não tinha professor para contratar. Eu fui estudar o sistema de reciclagem e acabei entrando no setor de energia solar, pensando no modelo de reciclagem de painéis solares, que nada mais é do que silício, um frame de alumínio, só que você fazendo essa desmontagem disso tudo, você dá 98% de otimização na reciclagem do equipamento. Então, o painel solar é um dos bens com maior índice de reciclagem do setor de energias, né? De qualquer equipamento de energia, porque você consegue aproveitar tudo praticamente dentro de um processo de reciclagem do painel solar. Inclusive, se você tiver uma capacidade de tecnologia, você fazendo a trituração do silício desse painel e por suspensão, separação no ar, você consegue tirar 2% ou 3% de prata. Então, a partir do momento que a indústria entender que reciclagem dá dinheiro, vai ser um grande negócio. E já está virando um grande negócio, a gente observa que o setor da mineração também está entendendo que isso daí pode ser um caminho grande, e como o título desse slide é oportunidade para a indústria, eu estou falando de uma oportunidade para a indústria na reciclagem, por exemplo, de painéis solares, né? E aqui, para a gente ir fechando o nosso papo um pouco, os desafios críticos que a gente tem, principalmente com relação aos principais, estabilidade de custo, capacidade de produção de material, principalmente das tecnologias, que grafeno, nanotecnologia, tudo isso está muito limitado e, novamente, a gente precisa da universidade participando mais ativamente das patentes para você trazer mais a diminuição de custos e trazer escala. A gente tem que trabalhar as padronizações e buscar o que já existe de bem feito no mundo e aonde que a gente pode trazer essas grandes, boas experiências. Como eu falei, e na China tem cidades inteiras que trabalham somente um setor. Por exemplo, uma produção de roupa. Tem uma cidade que produz só roupa, outra cidade produz só televisão, só televisão. Isso a gente não tem esse pensamento de padronização que eu acho que pode ganhar escala e trazer para a gente também. A sustentabilidade ambiental, a gente tem que fazer com que não seja somente uma coisa para se cumprir no papel e que os funcionários e a sociedade estejam absurdamente comprometidas com o planejamento. E os colaboradores das empresas são fundamentais nisso, por isso que o treinamento, qualificação e a conscientização vai fazer com que exista a sustentabilidade ambiental. E, dentro da questão de capacidade de infraestrutura, é o que eu estava falando com relação às universidades. Se a gente não traz a universidade com trabalho de mais longo prazo, e pensando que a gente precisa de fazer com que a escola esteja mais próxima e a qualificação esteja mais próxima, por isso eu gosto muito das escolas profissionalizantes, e isso daí, as federações como o Fiesp, Ciesp, e nos outros estados tem as federações, a Fierg no Rio, a FIEMIG em Minas Gerais. Essas federações todas têm escolas com qualificação muito fortes e bastante consistentes, inclusive no setor de energia solar. A gente tem o Senai no Brasil, aqui em São Paulo, que dá treinamentos de qualificação de mão de obra para instalação de usinas solares e é reconhecido como um dos melhores do setor. E eu deixo aqui a minha apresentação com essa provocação, que se a gente não estiver trazendo educação, a gente não vai conseguir fazer com que o setor possa se desenvolver com mais plenitude. É isso um pouco.